programa de hoje vamos conversar com o professor Newton Brandão. O professor Newton Brandão é presidente da PROIFES, que é essa instituição, a federação que congrega os sindicatos que representam os professores tanto das universidades como dos institutos federais em todo o Brasil. Conosco vai falar a respeito dos prejuízos provocados pelos cortes na educação, vai conversar conosco também a respeito da gestão desta área da educação no Brasil atual, sobretudo nesse contexto de pandemia. Como é que está a situação de acesso, por exemplo, aos estudantes que muitas vezes nem internet têm para poder acompanhar as aulas no ensino remoto que estamos vivendo atualmente? Então, tudo isso e muito mais, né? Além da perseguição que professores no Brasil inteiro têm sofrido a partir deste governo de Bolsonaro. Tudo isso e muito mais aqui no programa de hoje com o professor Newton Brandão. Seja bem-vindo, presidente, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Bom dia para você. Bom dia aos ouvintes da Rádio Band Nordeste, né, da TV Band Nordeste, enfim, da Band Nordeste, aqueles do Brasil inteiro que assistem seu canal. Parabéns pelo seu trabalho, um trabalho cidadão importante, porque são alternativas da sociedade ter outras informações, além dos canais oficiais, que são selecionados com visões não necessariamente aquelas que a população precisa. Portanto, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, professor. E eu inicio a nossa entrevista falando a respeito pedindo, na verdade, que o senhor faça uma avaliação em relação à gestão da área da educação no nosso país, principalmente a educação nas universidades federais e nos institutos federais também, especialmente nesse contexto de pandemia. Perfeito. Acho que é importante que os ouvintes entendam que falar de gestão de educação, a gente precisa andar um pouquinho atrás para pensar assim, quem são os institutos federais? É fruto de uma política de governo nos últimos 10 anos, foram criados em 2008. O que representam os institutos federais? Os institutos federais representam a educação federal de nível médio, profissional e superior em todos os estados da federação. Em 98, um decreto do Fernando Henrique Cardoso proibiu a abertura de escolas técnicas federais públicas. Podia na privada, então o ensino privado cresceu um monte. Aí, em 2008, o governo Lula disse, não tem sentido, precisamos de 6 milhões de técnicos no país. E criou esse projeto, que é um projeto de uma concepção pedagógica fantástica, com um instituto em cada estado da federação, sempre multicamp, preenchendo vazios educacionais, onde não tinha educação, e, mais do que isso, com uma definição de que essas aberturas precisariam ser negociadas nas comunidades do interior, nos vazios educacionais, através dos arranjos produtivos locais. Isso fez com que nós saíssemos... É uma expansão, não é, professor, desse ensino que chega às comunidades mais distantes dos centros ou das capitais, né, provocando impactos até no seu crescimento, no seu desenvolvimento também. Planejado para isso, não é para ir nos grandes centros que já tinha educação, é para preencher vazios educacionais. Aquelas cidades, aquela região do centro do estado, do norte ou do sul do estado, que não tem alternativa para as pessoas que acabam indo para os grandes centros, inclusive nos grandes centros educacionais. Isso fez com que nós saímos de 50 e poucas escolas para 600 e poucas escolas hoje, com ensino técnico e com ensino superior, porque o Instituto tem status de universidade. Portanto, essas cidadezinhas do interior, essas regiões abandonadas, passaram a ter cursos das mais variadas áreas técnicas, envolvendo, inclusive, as escolas técnicas, os Cefetes da época, que já tinha isso, mas com um grande investimento econômico para isso e para a expansão. Junto com isso, nós tivemos o REUNE. As universidades também receberam recursos no planejamento para se interiorizarem, porque não adianta vocês ficarem na capital, porque o pobre não vem para a capital, o pobre acaba terminando o segundo grau, vai trabalhar lá e não tem alternativas. As universidades também, todas as universidades expandiram para o interior. Então, a educação federal teve um investimento muito grande e se interiorizou, se expandiu pelo país inteiro. Bom, então essa é a realidade.
Inclusive Vem com cursos como 2016, medicina, direito, e cursos que eram muito medicina, direito, distantes dessas informática. realidades, né, que começaram a chegar realmente naqueles lugares onde talvez nunca ninguém imaginasse que pudesse ser instalado um curso de medicina, por exemplo, né? Mecânica, eletrotécnica Mecânica. e algumas coisas interessantes. Se você pegar no Paraná, por exemplo, a região aqui onde tem muito celulose, vestuário, então tem cursos de vestuário, de moda. Pega Foz do Iguaçu, por exemplo, cursos de turismo, formação para turismo. Então foram alternativas maravilhosas que aconteceram, tanto nos institutos quanto nas universidades. Veja, eu estou falando do tema gestão da educação, então você teve um grande avanço. Aí poderíamos falar uma tarde sobre isso, o que isso representou. Mas, enfim, não é o momento. Então, o que acontece a partir de 2016? Infelizmente, 2014, já 2015, a Dilma ganha o segundo mandato e nunca conseguiu implementar um governo e que acabou entrando no impeachment. O governo Temer passa a desenvolver uma alternativa de contenção do Estado brasileiro. Lembra a Carta ao Povo Brasileiro? Teoria do Estado mínimo. Tem muito Estado, vamos acabar com o Estado. Ora, acabar com o Estado é não ter educação federal. Aí quem está levando a educação federal é o Estado. Quem está levando a escola para o interior é o Estado. Quem que diz? Não, não tem mais dinheiro. Vamos E, acabar e, com e, e isso. perceba, professor, a contramão disso, né, que está sendo ampliada no atual governo do presidente Bolsonaro, como é contraditório quando a gente compara, por exemplo, com a política econômica hoje sendo desenvolvida pelos Estados Unidos através do presidente Biden, que é completamente ao contrário do que Temer começou a fazer Investimento aqui e do que público Bolsonaro está fantástico. fazendo, né? Ou seja, está se trabalhando no estado máximo para proteger as pessoas e mediar os conflitos sociais. Perfeito. Essa é a diferença. Eu não estou falando do Estado capitalista, extremamente capitalista. Ele olha para uma realidade de pandemia e diz: opa, agora o Estado precisa cuidar. Aí o cara dá um cheque de US$ 2.000 praticamente para todo americano, todo mês. Né? E aqui você fica brigando para dar R$ 250, R$ 170 para uma parcela muito pequena da população. Então, essa nova perspectiva começou, Robson, e os ouvintes, com a chamada Emenda Constitucional 95, aí a tal emenda do teto de gastos. Ou seja, você não pode crescer mais, a não ser que se aplicou no ano anterior. De 2016 para cá, todo ano você tem corte no orçamento. O que está acontecendo? Estamos falando de 2016, 2021, 5 anos. Se todo ano tem corte no orçamento, no ano seguinte você não pode botar mais orçamento. Ou é esse ou no máximo a inflação. Portanto, diminui no ano seguinte. No ano seguinte diminui, no ano seguinte diminui. Nós chegamos no momento em que praticamente o que está sendo disponibilizado em termos de orçamento para a educação brasileira, é importante dizer, não é só a educação federal, a educação dos institutos federais que nós representamos no país Federação, os professores e professoras, não é só ali, mas de toda a educação brasileira, você está tendo uma contenção muito grande de recursos. Professor Newton Brandão, e quando a gente pensa, por exemplo, nos cortes, né, que acontecem no orçamento, eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar conosco quais seriam os principais prejuízos que não somente o setor da educação no Brasil sofre, mas também toda a população brasileira sofre com esses cortes que estamos tendo a partir do governo federal. Veja, Robson, a educação brasileira, como eu já mostrei, teve um grande avanço. Então, a manutenção, a perspectiva é de avanço. O Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, ele prevê uma série de metas que foram ignoradas. Então, o primeiro prejuízo que a gente precisa dizer é Plano Nacional, aquele planejamento decenal de longo prazo, ele está ignorado. Então, aquela visão estratégica de educação se perdeu. Quando você perde a visão estratégica, bom, o resto vai ladeira abaixo, vai na enxurrada. Eu poderia dizer assim, se eu pensar que o corte do orçamento, em alguns casos, ele é tão profundo que, mesmo com os avanços, com o aumento de matrículas, etc., ele representa o orçamento de 10 anos atrás, a situação que era 10 anos atrás, qual é o impacto disso na universidade hoje, no Instituto Federal hoje? Ou seja, você pode não ter limpeza adequada, banheiros, corredores, etc. Você pode ter comprometimento, luz e água, portanto, a presença nessa instituição, ela se torna
ruim como um serviço prestado à sociedade. Do ponto de vista da educação, o que está acontecendo? Você não abre mais pesquisa, não abre mais bolsas para pesquisa, porque não tem nem para manutenção das bolsas atuais. Então, aqueles estudantes que chegam na universidade com perspectiva de ser um pesquisador, muda a perspectiva, não vai ser mais pesquisador, vai ser formado para o mercado de trabalho, né? Porque não tem mais investimento, um corte de bolsas. A consequência de não entrar ninguém é que eu diminuo o que tá, das pesquisas que estão em andamento. Significa diminuir aquelas pesquisas que estão em andamento, diminuir uma pesquisa, jogar dinheiro fora. Porque você não concluiu, você não tem resultado dela, então tudo que você fez se perde. Portanto, o prejuízo, jogar dinheiro fora. Né? Sem contar aí, isso é um resumo rápido de prejuízos que acho que é É importante como você dizer, construir uma mas estrada pela metade, né? Se não for a estrada é concluída, pela metade. O viaduto está lá, ninguém passa por cima dele. Ao longo do tempo, o viaduto perdeu o elefante branco que todo mundo gosta de mostrar. Né? E veja, o que eu diria assim? Qual que é o prejuízo do médio prazo? Quem gosta de ter um serviço mal prestado? Quem gosta de ir para a fila da aposentadoria do INSS e não ter respostas? Vou ficar 2, 3, 4 anos para conseguir a aposentadoria, que ele tem direito. Quem gosta de ir para uma fila de hospital e não ter o leito para poder ficar na maca? Ninguém gosta. O que esse discurso do Estado neoliberal diz? Privatiza. Primeira coisa que se faz quando se quer privatizar é precarizar o serviço, porque, evidentemente, quem vai lá vai ficar muito, eu ia usar uma expressão aqui chula, mas enfim, vai ficar com muita raiva, né, daquele serviço, vai sair falando mal e vai dizer, eu não volto mais lá. é o Então, que para está que acontecendo existe com o aquilo? Correios, com o Banco do Brasil, né? Com a série de Correio, instituições Banco do públicas, Brasil, né? Caixa Econômica, etc. Então, veja, eu precarizo. Quando eu precarizo, a população passa a condenar aquele serviço, vem o Estado neoliberal e diz, não, mas o empresário é competente, vamos privatizar que resolve o problema. Então, no médio prazo, E aí, o como é que grande fica o acesso prejuízo, de quem não tem condição de pagar, né? por Você exemplo, o vai grande elitizar a prejuízo, educação, né? Esse é por o isso que a problema. sociedade tem que cuidar, o grande prejuízo é conseguir que a sociedade perceba, então não precisa de educação pública, vamos privatizar porque que funciona bem é a educação privada. O risco do médio prazo que nós corremos é esse. Quais são os riscos? Esse é o pior risco que está na pauta do dia e que eu espero que não se viabilize. E um outro problema, professor, finalizando esse tópico, né, é que na hora que você vai cortando o orçamento da educação, das universidades federais e dos institutos federais, todas elas estão colocadas, né, em diversos espaços ao longo do nosso Brasil, muitas vezes regiões um pouco pobres, regiões mais distantes, e na hora que você fecha o orçamento, que você demite um ASG, que você demite o colaborador, que você deixa de investir mais naquela área, toda a economia da comunidade local vai sentir a falta daquele recurso circulando, porque há um impacto positivo da presença das universidades e institutos federais, não só nas capitais, mas também nos interiores, nos lugares mais distantes do Brasil. Então, quando você diminui os recursos que vão para aqueles lugares, né, sobre a mentira da história de economizar, você está diminuindo a circulação de riqueza naquela localidade do Brasil que muitas vezes criou uma comunidade que vive no entorno da universidade, que vive daquilo e que ajuda o crescimento e o desenvolvimento daquela comunidade. Isso é terrível, sabe por quê? Isso é tão grave. O que o Instituto Federal, por exemplo, quando ele define que eu vou abrir um curso de acordo com a vocação da região, né? Eu vou abrir o curso de moda, porque naquela região é uma região de celulose, onde tem as empresas de produção de papel e tal, tal, ou um curso de turismo naquela região, etc, tal, tal. Ao abrir um curso superior de turismo, por exemplo, aquele estudante que se forma nesse curso, se ele tivesse vindo para a capital, para o grande centro, provavelmente ele arrumaria um emprego, ele arruma a vida dele e, evidentemente, que esse retorno daquela formação que ele teve não contribui com a sua comunidade. Com esse novo modelo, o cara se formou lá. Lá ele procurou emprego.
porque o curso, evidentemente, também se preocupa com o emprego, com a inserção social, ele tem que ter significado para a sociedade. Portanto, aquela mão de obra capacitada passou a trazer pesquisa, passou a trazer emprego, passou a trazer novas oportunidades para aquela região. Ora, quando eu corto isso, daqui a pouco eu não tenho mais vagas. Ou daqui a pouco eu tinha um curso, o Instituto tem muito disso. Né? Tem um curso, tem um campus que abriu e que está em pleno desenvolvimento, tinha outras etapas. Quando eu fecho, bom, ficou pequenininho lá, a tendência é ficar pequenininho. As pessoas continuam falando, ou seja, aquilo que era diminui mais ainda. As pessoas vão embora e você perde a oportunidade de desenvolvimento regional, de emprego regional, de pesquisa regional, de novas empresas naquela região e de fazer aquilo que a educação prova que faz. Quando as pessoas são formadas, né, com educação de qualidade, tal, a sociedade toda ganha com isso. Tudo isso nós estamos perdendo com esses cortes. Né? Então, é terrível, é desalentador o momento político da educação brasileira. Nós, na educação básica, nós conseguimos um movimento muito forte com o envolvimento da sociedade como um todo, que foi a aprovação do Fundeb. Esperamos que, com isso, de alguma maneira, você salva, porque seria um desastre total do país se não tivesse um Fundeb permanente como nós conseguimos. Temos problemas ainda, mas você tem uma salvaguarda de proteger a educação básica. Mas as universidades federais e os institutos federais, a ciência brasileira, porque a pesquisa, a ciência é desenvolvida na universidade, nas universidades, nos institutos federais. Então, nós estamos num momento, Robson, que nós vivemos uma coisa muito, muito bonita de ver pessoas que moravam no exterior, com emprego no exterior, voltar para o Brasil, buscar alternativas no Brasil, porque tinha campo de trabalho nas universidades, nas instituições de pesquisas, eles conseguiam trabalhar e apresentar suas pesquisas. Nós revertemos, em menos de 5 anos, esse processo. Hoje se discute fuga de cérebros. Hoje, se você pegar as bolsas que são destinadas para o Ministério de Ciência e Tecnologia, para a CAPES, CNPq, isso é quase que insignificante. Você teve um orçamento, se pensar no orçamento de 4, 5 anos atrás, de algo de 8 bilhões, e hoje é 2 bilhões e pouquinho. Ou seja, quase não existe financiamento de bolsas. O que significa não ter bolsa para pesquisa? O que significa não ter financiamento para ciência e tecnologia? Significa, primeiro, cortar pesquisas. Pesquisas. A pesquisa de ponta não é uma coisa que eu tenho uma resposta imediata. Está aqui a pandemia. Como é que se desenvolve a vacina? Temos várias universidades brasileiras desenvolvendo vacinas, mas isso é no longo prazo. Uma pesquisa desse tipo, uma pesquisa que impacta para a sociedade, ela é longa e ela não pode ser interrompida. Quando eu interrompo o financiamento, o que o senhor faz? Interrompe a pesquisa. Os projetos de pesquisa estão sendo fechados em todos os locais do país. E é importante ressaltar, você corta, né, professor, a importância realmente de ter bolsas que dê oportunidade para os estudantes, digamos, fazerem estágios, terem iniciação na pesquisa científica, para se transformarem em futuros pesquisadores, professores, né? Isso é importante porque é isso que faz com que o conhecimento continue sempre sendo renovado e a sociedade vai evoluindo. Agora, do mesmo jeito que se você vai trabalhar, seja na lanchonete, seja no hospital, ou mesmo dirigindo um ônibus, por exemplo, né, ou controlando o acesso no metrô, na hora que você vai trabalhar, você precisa receber um salário para lhe dar a condição de trabalhar. Então, do mesmo jeito, quem faz pesquisa, quem se dedica a estudar para a sociedade avançar, também precisa de uma remuneração. Né? Essa bolsa é como se fosse um salário, o pagamento por aquilo que também é um trabalho. Né? É a sobrevivência do pesquisador. É a sobrevivência do mestrando, é a sobrevivência do doutorando, porque o cara está numa pesquisa de ponta, apresentando, e veja, ele passará por uma banca. Isso será validado por especialistas. Se ele não fizer, ele não passa pela banca. Ora, se eu não bancar esse cara para ele sobreviver nesse período, o que ele faz? Ele não vai, ele vai abandonar. E pior, ele nem entra mais, porque eu acabei com a possibilidade dele entrar. E nós estamos numa situação tão séria, é que é muita coisa para falar, sabe, nesse tema. Nós estamos numa situação tão séria que o FIES, que é o financiamento do estudante, esse processo todo que eu falei anteriormente, passou por uma política estudantil muito forte. Se você trabalhar a ideia que hoje a grande maioria das universidades entra pelo FIES, entra
pelo Enem. Portanto, você não tem aqueles vestibulares seletivos ao monte, aí você tem a questão das cotas, aí você tem a entrada na universidade hoje, a grande maioria, 60%, 70%, são inclusões, inclusão social. É aquilo que o ministro Paulo Guedes diz do filho do porteiro, de forma depreciativa. Até filho de porteiro entrou na universidade, sim, até filho de Aquilo que é um porteiro. acesso, que é um progresso social, na verdade, ele entende como algo absurdo, como algo exagerado, né? Absurdo. Percebe-se a mentalidade que a gente tem, infelizmente, do ministro da Economia, né? Então, nesse processo, Robson, não basta você trazer o estudante para a universidade, porque ele não tem dinheiro para pagar o ônibus, ele não tem dinheiro para comer. Então, você tem toda uma política estudantil, né, os chamados PNAEs, Programa Nacional de Estudante, de Assistência ao Estudante, né, que tem uma política estudantil para poder pagar, dar uma bolsa para o cara. E aí o cara entra na iniciação científica, aí ele entra num programa de acompanhamento das pesquisas acontecendo, ou seja, ele acaba tendo a questão de se envolver, durante, inclusive, já a sua graduação, nos projetos de pesquisa e extensão da universidade. Esta política também está praticamente quase zerando a possibilidade de manutenção desses estudantes. O que pode ocorrer? Os estudantes que entraram na universidade, a partir de agora, correm o risco de ter que voltar para casa porque não conseguem comer, não conseguem ficar nas universidades e desenvolver. Então, falando de gestão da educação, eu concluiria dizendo assim, basta ver os ministros que nós tivemos até agora. Por incrível que pareça, o que é um ministro de uma pasta? É aquele que vai defender a pasta, vai impulsionar a pasta, vai buscar recursos para isso e vai fazer com que essa pasta tenha significado para a sociedade, significado político para a sociedade. Todos os ministros até hoje trabalharam contra o Ministério da Educação. O tal do Weintraub se declarou inimigo das universidades. Claro que os cursos de química produzem substâncias químicas nas universidades, inclusive para ensinar os alunos, por exemplo, receita, o curso de farmácia, sei lá. O que o cara diz? Tem plantação de maconha nas universidades. As universidades estão produzindo drogas, como se remédios não fossem drogas, por exemplo, quer dizer, depreciando as universidades. Tem um tal do Vélez que entrou, que eu não sei o que veio fazer, né? Isso daqui que nunca teve nada. E o ministro atual, não sei o que ele está fazendo, porque ele não defende a educação, diz que não tem verba para a educação, né? Está discutindo um fundamentalismo puro e simples. Prioridade do MEC hoje é homeschooling, que é o desastre da educação, é homeschooling, basicamente, e ensino militar nas escolas. É isso. Quer dizer, todo esse Absurdo. projeto nacional. Aliás, nós chegamos num momento, professor, onde se diminuiu tanto o orçamento da educação e se aumentou tanto o orçamento para os militares, né, para as Forças Armadas, que nós tivemos, no começo desse ano, o orçamento de um igual ao outro. Né? Isso é um absurdo, você gastar igual ou querer gastar mais com guerra, com militarismo, com forças armadas, do que com educação, Com um né? É algo detalhe tão importante. absurdo, né? Que é incrível. Quando se fala isso com qualquer pessoa de qualquer outro país do mundo, há um choque muito grande, né? Com um detalhe importante, Robson. O contingente de militares das Forças Armadas contra o Ju, em relação ao Ministério da Educação, por exemplo, em relação às outras áreas, é pequenininho. Quando eu Quando se aumento e compara o que igualo se... isso, a desproporção é muito maior. Então, o Para você gasto ter uma com os ideia, militares é muito maior do que com a própria educação, né? Veja a quantidade muito maior de total, pessoas que é beneficiada com a educação, né? proporcionalmente total. O custo, por exemplo, da folha dos militares é 27% de tudo, de todo o custo do orçamento do país, numa categoria muito pequena. E o governo Bolsonaro, o que fez? Evidentemente que tem interesse político nisso, né? Eu não tenho dúvida de que o Bolsonaro, se pudesse ter dado um golpe de Estado, já teria dado, e eu tenho alertado que ele não desistiu desta tese, né? Ele, a la Trump, provavelmente não vai querer entregar se perder a eleição e vai perder a eleição em 2022, evidentemente que ele está alimentando os militares, né? Sem depreciação nenhuma, mas ele está alimentando o cachorro para ele voltar a todo momento para poder defender o seu dono. É um pouco isso que o Bolsonaro está fazendo, está protegendo aqueles que ele acha que pode protegê-lo. Felizmente, eu espero que as Forças Armadas tenham na sua maioria, a compreensão do papel constitucional da área militar no país e não caia neste engodo.
Eu espero que isso não aconteça. Sem Mas eu dúvida, creio que é isso em relação à fez gestão da inclusive, educação brasileira. É um fez, desastre é um total. desastre. Eu fiz, inclusive, Deixa eu só professor, dizer, você pode concluir. deixa eu só dizer, Robson, que eu acho que é importante dizer. A ANDIFES é a Associação Nacional dos Reitores das Universidades e o CONIF, dos Institutos Federais. Eles estão dizendo que se a sociedade não acordar, a universidade brasileira não tem futuro. Ela vai ser destruída no próximo ano, próximos 2 anos. Porque o ano que vem o orçamento vai ser menor. O orçamento deste ano, ele não consegue manter as universidades do Instituto até julho. Os reitores estão denunciando isso. Antes, o que se fazia? Demite um contrato terceirizado lá, o motorista. Demite o motorista, paciência, não vai ter motorista. Diminui a limpeza. Diminui a limpeza, fecha o setor e desliga a luz. Diminui. Isso vem sendo feito nos últimos 5 anos. Não tem mais o que cortar. Agora, cortar é cortar a bolsa, é fechar o curso, é demitir mais terceirizados e não ter limpeza. É isso que vai acontecer este ano com as universidades. É importante que o ouvinte que está nos escutando entender que aquilo que é de mais sagrado para o desenvolvimento de uma nação e para a soberania de uma nação, ela está, gente, parece, eu não sei como a gente usar uma expressão para poder dizer a importância disso e o risco que a sociedade brasileira está correndo com a gestão da educação brasileira, com a gestão atual do MEC e do governo Bolsonaro. É extremamente crítica. O retrocesso pode ser, assim, na história, não ter paralelo do que pode acontecer com a educação brasileira se a sociedade não acordar e a gente não conseguir fazer esse enfrentamento resgatando o orçamento da universidade e da educação brasileira. Estamos conversando com o professor Newton Brandão, que é o presidente da PROIFES, né, a federação que congrega a representação dos professores das universidades federais e dos institutos federais em todo o Brasil. E, professor, eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar conosco agora sobre como é que está sendo a possibilidade de acesso, né, porque há muitos que não têm primeiro, à internet, né? E segundo, ao ensino por meio da internet, ao ensino remoto nesse contexto de pandemia, né? Como é que está se conseguindo tocar adiante as aulas diante dessa situação? Tema fundamental que tem muita fake news, tem muita mentira sendo apresentada para a sociedade brasileira. Primeiro ponto que é importante dizer, assim, vivemos um momento de pandemia. As universidades brasileiras, os institutos federais brasileiros, a educação básica brasileira, como se constrói, né? Pensa-se educação para a vida, pensa em educação para a construção de soberania. Portanto, provou que a educação brasileira era competente e diz: nós vamos proteger a vida. A vida eu não recupero. O tempo perdido na educação, o emprego eu recupero, a vida eu não recupero. A ciência mostrou, e o professor Gil Vicente coordena, eu falava antes de começar que o professor Gil Vicente, lá de São Carlos, coordena um grupo de pesquisa, ou participa de um grupo de pesquisa, não sei se ele é o coordenador, mas participa de um grupo de pesquisa, que tem mostrado claramente o avanço da Covid, o que foi apresentado no início, o acerto dela. Lá dizia, por exemplo, a última apresentação que ele fez, que se não tivesse um lockdown nacional com o governo coordenando o processo de forma ordenada, entrada e saída ordenada em todo o país, nós chegaríamos a 576 mil mortos. Se fosse só parcial, liberado, não sei o quê. Se não fizesse nada, chegaríamos a 1 milhão e pouco. Nós vivemos o segundo... E se tivesse um controle nacional, nós tínhamos em torno de 40, 50 mil mortos. Olha só, o segundo cenário, que é aquele de que ficou livre, não tem coordenação do governo nacional, estamos passando dos 400 mil em direção aos 500 e poucos mil mortos no país. O Mandetta mostrou na CPI ontem, eu estava assistindo, que lá no início ele apresentou uma tabela para o Bolsonaro dizendo que em determinado período teria 180 mil mortos. Ele desdenhou disso, chegamos a 191 mil mortos, ele mostrou ontem. Ou seja, a ciência mostrou de que os dados disponíveis precisavam proteger a vida. Proteger a vida era o lockdown, era suspender as aglomerações, portanto, suspender as aulas, e isso foi feito na educação brasileira com muita responsabilidade. Bom, o problema é assim, evidentemente que
Como é que você faz? A universidade, Robson, nunca parou, a sociedade precisa entender isso. O que parou foi o ensino, mas a universidade e o instituto têm ensino, pesquisa e extensão. Não E se para a inovação também, pesquisa. né? É. Inovação, claro, não se para a pesquisa e inovação. Elas continuaram. O atendimento, o acolhimento dos alunos continuou. E aí nós entramos na questão do ensino remoto. Nós, da federação, em abril de 2020, maio de 2020, reunimos nosso conselho deliberativo. Evidentemente que a gente imaginava que em agosto, setembro, a gente voltaria naquele momento. Né? Reunimos nosso conselho deliberativo para estudar esse caso. Bom, aí você vai levantar os dados. Nós temos muitos pesquisadores entre nós. Quais os dados? Mostrava, por exemplo, que todo mundo achava que porque eu tenho este aparelhinho aqui, e toda a população tem mais aparelho celular do que a população brasileira na mão das pessoas, portanto, você está conectado. Mentira. Você não está conectado. Porque as pessoas pagam isso aqui, um pacote básico suficiente para poder ligar, para poder fazer alguma coisa, não para ensino remoto. Naquele momento, a gente levantou que se pegasse o Nordeste, por exemplo, em torno de 70... Tem pacote de dados, professor, que não aguenta uma aula, né? Não aguenta, não aguenta. Essa situação, um levantamento mostrava naquele momento, e isso foi no consórcio Nordeste, o consórcio que discutia a pandemia, que 70% a 80% dos estudantes do Nordeste não tinham como acompanhar o ensino de forma remota. Então, aquela pretensão de que você pode dar aula remota, você dá para alguns. Então, as desigualdades invisíveis se visibilizaram muito. Uma grande quantidade de estudantes, naquele primeiro momento do ano 2020, não tinha absolutamente condições nenhuma de acompanhar aulas remotas, de fazer as atividades, etc. Outro ponto importante, jogou-se nas costas do professor a responsabilidade sem nenhum apoio. O professor fez da sua casa a sala de aula, da sua cozinha, do seu quarto. Os pais passaram a assumir a responsabilidade, que eles não estavam preparados, ao mesmo tempo que tem que trabalhar, ter 2, 3 filhos dentro de casa, às vezes num quartinho, dividindo um computador ou um celular. Né? E assim, está cheio de exemplos que mostrou de que nós não tínhamos infraestrutura para o ensino remoto. É importante dizer, mesmo assim, nós estamos em ensino remoto, os professores estão dando aula, eu dou aula toda semana, os professores das redes básicas estão dando aula, com todo o ônus e o custo para esses professores, os professores estão se adoecendo, os professores gastaram por conta disso, os professores estão acompanhando os alunos. É uma educação de qualidade? Dentro do possível é. Claro que tem prejuízos. Não podemos esconder a realidade. Tem prejuízo? Tem. Não é aprender a mesma coisa. Eu hoje cortei 40%, 50% do conteúdo que eu dou para os alunos, porque não adianta eu dar conteúdo, eu não consigo acompanhá-los. Eu hoje, para cada aula, fica 2, 3, 4 atendendo o aluno, no WhatsApp, no e-mail, aqui através de videoconferência, e um monte de outras atividades. Ou seja, triplicou, quadruplicou o trabalho dos professores. E os professores vêm fazendo isso com todas as dificuldades do mundo. Resolveu o problema? Não, não resolveu. Teve um programa de governo para poder dar pacote de dados. Aqui no nosso instituto, aqui no Paraná, veio verbas que a reitoria implementou, entregando celulares para os alunos. Claro que isso minimizou bastante. Né? Eu não tenho a dimensão de Brasil, isso, né? Como é que isso poderia ser no conjunto, mas muitas das universidades criaram as condições para que os alunos tivessem acesso, para além daquele da pesquisa, da extensão, daquele acompanhamento que eram feitos no dia a dia. Então, essa é a realidade que nós vivemos hoje. É importante dizer, podemos voltar à aula presencial. Hoje está uma pressão muito grande para a aula presencial. Bom, a sociedade está vendo ali os impactos do sistema de saúde totalmente colapsado, no país inteiro. Está havendo a possibilidade de uma queda agora, mas é importante dizer, vacina. O nosso governo é genocida, Bolsonaro é genocida. Bom, um tema é a perseguição do governo, ele está perseguindo várias pessoas. Como o professor falou, esse termo, né, de genocida, né, as pessoas já estão tendo essa compreensão, e eu gostaria de saber como é que está hoje no país, né, a situação de perseguição de professores que fazem críticas ao presidente da República, ao governo federal,
a tudo isso que a gente está observando, inclusive, de desmonte da educação, né? Porque você imagina um governo que deixa morrer o censo geográfico, não levantamento da população, que é importante não só para o serviço público e para as políticas públicas, mas para o setor privado, que parece que não acordou e não entendeu isso, que é fundamental ter dados para planejar, para vender, para oferecer produtos, serviços, né? Isso, infelizmente, não aconteceu. Então, você imagina o trato que se dá com a educação e quem faz as críticas, né? Então, como é que os professores estão lidando com perseguições do governo federal, do próprio presidente da República e das instituições da República que estão aparelhadas a partir desse governo? Tem vários temas, Robson, que era importante pautar nesse tempo. A questão da perseguição. O pano de fundo que eu visualizo é assim: o governo Bolsonaro é um governo autoritário. Vou repetir o que eu disse. O governo Bolsonaro disse lá no início, se dependesse dele, ele já tinha dado um golpe de Estado. Inclusive, no último domingo que seus apoiadores foram para a rua, as faixas de golpe estavam em todas que foram mostradas. Ou seja, é um planejamento. Aquilo não aconteceu por acaso. Quem está na militância viu as organizações por região, onde as pessoas foram arrebanhadas, inclusive financiadas para isso. Então, não foi espontâneo. Isso aconteceu a partir de um planejamento. E lá continua a perspectiva de um golpe. Então, eu não tenho dúvida que o pano de fundo é esse. E aí, a primeira coisa é amedrontar as pessoas. Então, está mandando um recado. Você fica Intimidar, quieto. inibir, calha a boca, Inibir. né? Então, veja, eu que, por obrigação, sou presidente de uma federação, os dirigentes sindicais, nosso companheiro Wellington aí do Rio Grande do Norte, que tu conhece, nossos companheiros do Rio Grande do Sul, de Goiás, da Bahia, enfim, dos nossos sindicatos, os dirigentes precisam fazer o debate político. Mas aquele cientista que está lá no seu laboratório, aquele que vai denunciar que está faltando dinheiro para a pesquisa, ele vai fechar a pesquisa dele. E ele diz, meu Deus, mas eu estou com a perspectiva de encontrar, sei lá, um remédio para uma doença. Esse cara vai pensar duas vezes na hora que ele imaginar que a Polícia Federal vai bater na sua porta e dizer assim, olha, você vai ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional aqui. Esse cara vai ficar, claro, eu estou com medo. Eu estou com medo de dizer, imagina. Então, a grande maioria já fica amedrontada. Então, a política do medo. Segundo ponto, a violência que essa turma tem em todas as ações, em todas as possibilidades. Não me recordo agora, mas em algum lugar, no último final de semana, alguém foi espancado porque estava andando na rua com a camisa com a foto do Lula. E foi espancado e quase morreu. Isso aconteceu agora. E isso acontece em todo o Brasil. Isso é o que nós ficamos sabendo. Então, um ódio, o espalhar o ódio, a violência, tal coisa. A soma dos decretos do presidente, nunca se comprou tanta arma no país. Armar a população é armar milícia. Armar milícia, ou seja, antes a milícia precisava roubar os armamentos para ter armamento. Agora não, agora a milícia vai comprar arma, porque ela está autorizada a comprar arma. E coisas absurdas, cada um pode ter 600 armas no último decreto que está lá, foi suspenso alguma coisa dele. Mas, enfim, armar a população é armar a milícia. Não é armar a população, porque a população não tem nenhum treinamento, nenhum planejamento, nada para isso. Se a arma já é Então, um perigo veja, na mão de um policial, imagine na mão da população sem eu qualquer estou traçando um habilidade. cenário para isso. Né? Veja, esse é o cenário que está colocado. O que a gente pode agregar a isso? O governo tem tentado levar para debaixo das asas do governo federal as polícias militares dos estados. Ou seja, a gente hoje vê que um grande apoio do governo Bolsonaro parte de policiais militares, que sempre foram formados na truculência, uma grande maioria. Então, você está construindo um cenário de repressão, alimentando uma tropa de milícia e de pessoas que são formadas na perspectiva da repressão. Aí, no campo da educação, o governo está... Hoje nós temos 22 universidades com intervenção. Vou colocar entre aspas a intervenção aqui. Por quê? Porque nas universidades federais você tem uma figura que nós nunca enfrentamos, eu disse que a gente tem culpa nisso, porque devíamos ter enfrentado, porque a lista tríplice era da época da ditadura. Ela foi planejada para que o governo escolhesse aquele que fosse adequado ao perfil do próprio governo. Nós nunca enfrentamos isso e o governo Bolsonaro mostrou como ela é da ditadura. Por quê? Porque nós vivemos, Robson, sociedade, nós vivemos
reitorias, Você, com essa onde lista, o cara não teve você nenhum não... voto, ele não teve nenhum voto, ele foi para o Conselho Superior, mas como ele entrou lá, ele está na lista tríplice, ou teve 2 votos. E Inclusive, este por cara exemplo, foi escolhido por Bolsonaro. quando se pensa essa história de lista tríplice, né? Ainda assim, não há nem a obrigação do presidente da República de nomear quem estiver nessa lista tríplice, por mais que tenha sido votado ou não. Veja o que aconteceu com o Procurador-Geral da República, por exemplo, né, que foi um nome que não estava nem na lista escolhida pelos procuradores, né? E colocou quem ele quis lá, o Augusto, o Aras, né, que inclusive está prestando um serviço ao presidente da República na tentativa de trocar isso por uma nomeação no Supremo Tribunal Federal. Isso está muito claro, muito escancarado, né? E isso nas universidades é um pouco diferente, inclusive. Sabe por quê, Robson? Porque as universidades, bom, a vida encontra seu caminho, seu fluxo. O que as universidades construíram nos últimos 30 anos, depois da abertura da ditadura militar, etc.? O que as universidades construíram? Quando você faz uma eleição, uma consulta numa comunidade, votam lá professores, alunos e técnicos administrativos. Você tem todo um debate político que, quando você chega na escolha, que alguém ganha aquilo, teoricamente, é uma eleição. Para as universidades, é isso. A grande maioria, inclusive, bota a lista tríplice porque é obrigado. Mas aqueles, inclusive, que participam da eleição, eles nem entram na lista tríplice. Por quê? Porque eles têm a concepção dizendo assim: eu perdi, eu não posso estar nessa lista porque eu perdi. Então, a comunidade decidiu que é outro. Ele nem entra outras pessoas que sequer participaram da eleição. E aí, o que os afinados com o ministro da Educação e que o governo faz? E eles dizem claramente isso é importante dizer. Em vários locais, eles dizem isso. Eu só preciso estar na lista. Então, eles articulam para poder ter lá 2, 3 votos, mas como é obrigado ter a lista, não importa quantos votos, ele estando na lista, a universidade não tem como, porque uma lei determina isso. Então, quando vai para o presidente, na verdade, a universidade não mandou 3 nomes. Ela mandou um só. Politicamente falando, ela mandou um nome. Os outros foi preenchido porque era obrigado a preencher. Esses caras não são escolha da comunidade. Eles não, diferentemente do Aras lá e da equipe, aqueles caras foram escolhidos efetivamente para assumir. É uma disputa dos 3 lá que vão para assumir. Nas universidades, na maioria, não. Os caras entraram por conta de articulação política porque era obrigada. Lá, a universidade, na sua grande maioria, manda efetivamente, politicamente falando, um nome só. Então, por isso que eu digo, coloquei intervenção entre aspas, porque o governo sabe disso. Ele sabe aonde foi indicado os segundos, terceiros locais, que esses caras não têm representação nenhuma da comunidade para gerir a universidade. Agora, veja o impacto numa comunidade universitária de 40, 50 mil alunos, com 80 cursos de doutorado, 100 e tantos, 200 cursos de mestrados, projetos, 1.000, 2.000, 3.000 projetos junto com a comunidade, que faz uma escolha e, de repente, você tem um dirigente que não negocia com isso. Olha o impacto na educação brasileira. Isso é perseguição na educação brasileira. Então, dentro desse contexto de perseguição, para poder fundar, esse cenário tem que ser traçado. É um cenário de ataque, é um cenário de violência, é um cenário de autoritarismo protagonizado por um Estado. É o assédio institucionalizado. E aí, bom, aí nós temos os exemplos que são os absurdos, né? Uma professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, porque ela é uma dirigente sindical, né? O sindicato botou lá um cartaz genocida, a palavra genocida, e a Polícia Federal a enquadra. Um professor da universidade, 2 professores da Universidade Federal de Pelotas, né, tem uma pesquisa e está dizendo, a pesquisa científica, o professor Gil mostrou para nós recentemente, que o consórcio Nordeste está apresentando, através do Nicoleles, várias vezes para o país inteiro, dizendo: a gente vai morrer. Se você não tomar conta, você vai morrer. Isso é um absurdo. E aí o professor é enquadrado na Lei de Segurança Nacional e é chamado para assinar um TAC, um termo de acordo lá, junto do MEC, para não ser punido. Por quê? Porque nós sabemos que, num cenário desse, alguns professores, alguns companheiros nossos ficaram indignados com os professores, porque, então reconheceram o erro. Não, é que o cara sabe que nesse cenário ele pode ser demitido, porque o objetivo é esse, o objetivo é encontrar bode expiatório para mostrar exemplos.
E aí, bom, o pesquisador, ele diz, eu continuo dizendo, falando da minha pesquisa, e eu tenho assistido várias entrevistas do Alau, por exemplo, dizendo isso, que não se acovardou, mas assinou o termo para poder não ser perseguido. E aí tem N casos, viu? Tem empresários que financiou outdoor em várias partes do Brasil, tem no Paraná, tem no Nordeste, vários, são centenas de casos de enquadramento na Lei de Segurança Nacional de qualquer um que, de alguma maneira, faz crítica ao governo Bolsonaro. É um estado de medo, um estado de perseguição. É isso que nós estamos vivendo. Por isso eu digo, eu tenho medo. Eu tenho medo, tenho visto muita gente com muito medo, né? E, evidentemente, que precisamos chamar a sociedade para reagir e fazer esse enfrentamento. Eu acreditava muito na possibilidade de impeachment, eu não vejo como isso não aconteceu com tantos desmandos, com tantos ataques ao Estado Democrático de Direito, enfim, mas a política é essa, né? O fato é que o governo Bolsonaro continua tendo ressonância na sociedade escravocrata do país, que tem saudade do senhor de engenho. Infelizmente, muita gente pensa como Bolsonaro. Essa é a nossa sociedade. Então, a gente tem que conviver com ela. Não temos um Congresso favorável. Basta ver quem é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional. Quer dizer, numa situação normal, acho que o mundo deve dar risada. O mundo deve dar risada. O Brasil virou piada. Mas, enfim, essa é a nossa sociedade, é nessa sociedade que nós temos que fazer os enfrentamentos e não podemos desistir dele, porque se a gente desistir, quem lutará? Pois é. Quero agradecer a participação do professor Newton Brandão, presidente do PROIFES, né, essa federação que congrega a representação sindical de todos os professores de ensino superior das universidades e das instituições, dos institutos federais no nosso Brasil inteiro. Muito obrigado, professor, pelos esclarecimentos do nosso programa Espaço Cidadão e seja sempre bem-vindo. Eu quero agradecer, Robson, dar um abraço aqui a todos aqueles que nos assistiram, dizer que não é fácil, mas a sociedade está viva. Nós precisamos acreditar de que a educação é a mola propulsora de uma sociedade justa, de um país autônomo. E ciência e tecnologia é investimento, não é gasto. Educação não é gasto. Essa é a nossa defesa, essa é a construção da nossa federação, do país federação, e chamar todos aqueles cidadãos de bem do país que entrem nessa luta. A gente precisa reverter esse processo, a gente precisa mudar essa perspectiva de que o Estado brasileiro é um Estado para poucos. O Estado precisa existir para a maioria. É para isso que existe Estado. Então, essa concepção não pode perdurar. Essa luta não é do sindicato, não é da federação. Essa luta é de todo cidadão de bem deste país. Obrigado, professor.